A nossa saudação à comunidade do Grupo Sheila. Queridos irmãos e irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini. Este é o quinto e último episódio desta série, na qual apresentamos a parte quarta de O Livro dos Espíritos, intitulada Das Esperanças e Consolações. Este é um vídeo extra, no qual nós vamos explorar a conclusão desta magnífica obra de Allan Kardec. No último capítulo deste livro, cuja publicação foi o marco de início da doutrina espírita para o mundo, em 1857, Allan Kardec realizou uma série de argumentações, todas elas em defesa da nova filosofia e dos seus benefícios, assim como da seriedade com que a obra foi construída. Fundamentada na lógica e na racionalidade, os pensamentos do codificador foram expostos de modo a evidenciar a importância do Espiritismo como doutrina geradora de felicidade para a humanidade, a despeito das alegações dos seus difamadores, em geral materialistas. Vamos assim percorrer paulatinamente os diversos tópicos explorados por Kardec no texto. Entretanto, devemos ressaltar a validade de você, que nos assiste, realizar a leitura desta conclusão, pois julgamos extremamente válido que você mesmo chegue às suas próprias conclusões ao ler o último capítulo de O Livro dos Espíritos. Vejamos agora a importância do aprofundamento das observações. Especialmente em 1853, os espíritos se manifestavam anonimamente para a sociedade parisiense por meio de fenômenos de efeitos físicos que ficaram conhecidos como mesas girantes ou a dança das mesas. Esses móveis eram erguidos do chão sem que ninguém os tocasse e provocavam pancadas com os pés. E aos poucos percebeu-se que eram fenômenos inteligentes, pois através dessas pancadas as mesas respondiam, entre aspas, com uma espécie de código simples a certas perguntas que eram feitas. Esses fatos despertaram uma curiosidade de inúmeras pessoas. Entretanto, se elas podiam observá-los, nenhuma delas era capaz de explicar o que se tratava o fenômeno, o que causava o fenômeno. Em 1854, o professor e pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido na cidade de Lyon, na França, então com 50 anos de idade, foi convidado por um amigo, o Sr. Fortier, a presenciar os tais fenômenos. A princípio cético, pela possibilidade de se tratarem de embustes, após inúmeras observações, rendeu-se às evidências de que se tratavam de efeitos provocados por pessoas vivendo numa outra dimensão. Kardec propôs algumas indagações para auxiliar a compreensão das suas observações. Vejamos. Da observação de um pequeno ímã movendo objetos de metal, se poderia concluir que ali se fundamentava uma das bases da mecânica orbital? E pela verificação da movimentação da tampa de uma panela com água fervente, seria possível crer que pelo mesmo princípio estaria sendo criado um imenso motor a vapor? E de modo idêntico, como se poderia imaginar que questões graves da ordem social, voltadas ao aperfeiçoamento das relações humanas, seriam impulsionadas pela simples observação de mesas se erguendo do solo? Assim como a invenção do microscópio nos revelou um mundo infinitamente pequeno que nós sequer suspeitávamos, assim como o telescópio nos revelou milhões de mundos cuja existência também não suspeitávamos, as comunicações espíritas nos revelam um mundo invisível que nos cerca, que nos acotovela constantemente à nossa revelia e toma parte em tudo o que fazemos. Em breve, a existência do mundo espiritual
se tornará, disse Kardec, tão incontestável como a do mundo microscópico e dos globos disseminados pelo espaço. Vamos agora ver a abordagem que Kardec realizou sobre os críticos e os adversários da nova doutrina. Dirigindo-se aos críticos das novas evidências dos fatos observados, que trariam à tona a realidade da existência de um plano espiritual habitado pela humanidade fora da matéria, Kardec questiona e pondera, abre aspas, deram-se ao trabalho de estudar o que criticam? A crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo que fala. Zombar de uma coisa que não se conhece, que se não sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar. É dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério. Então Kardec também alerta os críticos que o Livro dos Espíritos não era obra de um só homem, mas de várias inteligências que o compuseram, os espíritos. E os desafia os críticos a dizerem que a obra seria objeto de zombaria após a sua leitura ter sido feita com seriedade. Então, quanto a esses adversários, Kardec os classificou em 3 categorias. Primeira, a dos que negam sistematicamente tudo que é novo, tudo que deles não venha e que falam sem conhecimento de causa. A essa classe pertencem todos os que não admitem, senão que possa ser testemunho dos seus sentidos. Nada viram, nada querem ver e muito menos aprofundar nessas observações. São pessoas movidas pelo orgulho e pela presunção. Para eles, o espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia, não existe. Está tudo dito já. São incrédulos de opinião formada. Ao lado desses, podem se colocar os que se dignaram a dar uma olhada nos fatos por desencargo de consciência, a fim de poderem dizer: quis ver e nada vi. Não compreendem que seja preciso mais do que meia hora para alguém se inteirar de uma ciência. E uma segunda categoria, a dos que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combatem por motivos de interesse pessoal. Para esses, o espiritismo existe, mas lhes receiam as consequências. Atacam-no como a um inimigo, são movidos pela ambição. E uma terceira e última categoria, a dos que acham a moral espírita uma censura por demais severa aos seus atos ou às suas tendências. Tomado a sério, o espiritismo os embaraçaria. Não o rejeitam, nem o aprovam, preferem fechar os olhos. São movidos pelo egoísmo. Kardec observa que os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam, na verdade, a força do espiritismo, porque jamais se poderia tornar universal uma ideia sem fundamento, destituída de lógica. Então, o espiritismo se implanta por toda parte e recruta adeptos, principalmente nas classes cultas, porque tem um fundo de verdade. Os espíritos têm dito, abre aspas, não vos inquieteis com a oposição. Tudo que contra vós fizerem se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão à vossa causa. Contra a vontade de Deus, não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Kardec então passa a abordar a questão do materialismo e de sua propagação. Mas o que é o materialismo, afinal? No dicionário nós encontramos modo de vida voltado completamente para os bens materiais e para os prazeres que eles proporcionam. E ainda uma outra definição, doutrina que destaca a importância da matéria sobre o espírito, sobre a mente, como base para o desenvolvimento do universo, estando a natureza submissa aos seus efeitos. Para o nosso entendimento, o materialismo é a doutrina que admite nada existir além da matéria.
Não existe espírito, não existe alma, a nossa inteligência, a nossa memória, tudo, enfim, seria fruto de reações químicas e biológicas. Então, o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é de se admirar, portanto, que tenha por adversários os materialistas. Em geral, as pessoas não se confessam materialistas. E quando fazem, usam escudos como a razão, a ciência e às vezes até argumentos da religião, que pouco compreendem. Geralmente, um dos mais fortes argumentos é o de que o espiritismo se fundamenta no maravilhoso e no sobrenatural. Mas toda religião se baseia na revelação e nos milagres, e a revelação nada mais é do que um conjunto de comunicações extra-humanas. Já o milagre, por sua vez, implica Deus derrogar as leis naturais que ele mesmo estabeleceu para realizar algo extraordinário, o que seria um contrassenso. O Espiritismo, por sua vez, afirma e prova que os fenômenos em que se baseia não são mais sobrenaturais do que todos os fenômenos cuja aplicação à ciência hoje dá e que pareceram maravilhosos noutra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais e por isso o espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Pelo materialismo, com a morte tudo se acaba. E baseado nessa crença, qual razão teria uma pessoa para impor a si mesma uma privação qualquer? Não seria mais natural que ela quisesse aproveitar, viver o melhor possível durante os breves instantes da sua existência material? E se o que nos mobiliza é o sentimento do dever, terá razão de ser esse sentimento com a crença de que tudo se acaba com a vida? Onde existir essa crença, só vai haver uma ideia racional, cada um por si, não passando de inútil qualquer ideia de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade e até mesmo de progresso. Os que proclamam semelhante doutrina não sabem quão grande é o mal que fazem à sociedade, nem de quantos crimes assumem a responsabilidade. As comunicações com os seres de além-túmulo deram por resultado nos fazer compreender a vida futura, nos fazer percebê-la, nos iniciar no conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados. Foi justamente o motivo da construção desta nossa série de vídeos, de acordo com os nossos méritos, e, portanto, encaminhar para o espiritualismo aqueles homens que só viam na matéria uma máquina organizada. Portanto, nós podemos dizer que o espiritismo matou o materialismo com seus princípios. Mas o espiritismo vai além, ele mostra os inevitáveis efeitos do mal e, consequentemente, a necessidade do bem. Muito maior do que se pensa e cresce todos os dias é o número daqueles que o espiritismo desviou do mal, daqueles que melhorou seus sentimentos e neutralizou as suas más tendências. É para esses que o futuro deixou de ser uma coisa imprecisa, uma simples esperança, e se tornou uma realidade, uma verdade que é possível ser compreendida, é possível ser explicada, quando se veem e ouvem aquelas pessoas que partiram antes de nós a se lamentar ou a se felicitar pelo que fizeram na terra enquanto estavam na matéria. Quem disso é testemunha se põe a refletir e sente a necessidade de a si mesmo se conhecer, julgar e emendar. Kardec defende que o espiritismo acompanha o progresso da humanidade e almeja a felicidade do homem. Vejamos, o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade, uma lei que se funda na certeza do futuro. A condição dos povos melhora à medida que essa lei vai sendo mais compreendida e praticada. E pouco a pouco se extinguem as antipatias entre os povos. Diante da civilização, diminuem-se as barreiras que os separavam. Maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras.
nas relações humanas, a uniformidade vai se estabelecendo, apagam-se as distinções de raças e de castas. Então, desejando o progresso, um homem estuda os obstáculos que tem adiante de si e vai, aos poucos, tentando removê-los, porque é incontestável esse movimento progressista. Não há que duvidar, portanto, de um progresso que está por vir. O homem quer ser feliz e é um desejo natural. Então, buscando progredir, o que ele procura, na verdade, é aumentar a soma da sua felicidade, sem o que o progresso careceria de objeto. Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá que a felicidade completa é impossível sem a segurança nas relações sociais, e essa segurança só pode ocorrer com o progresso moral que o homem terá que encontrar. Então, pela força das coisas, o próprio homem dirigirá o progresso para essa senda, para a senda moral, e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Mesmo aqueles que não testemunharam nenhum fenômeno material relativo às manifestações dos espíritos, diz para si mesmo, a parte desses fenômenos, há no Espiritismo uma filosofia que me explica o que nenhuma outra havia explicado. Nessa filosofia eu encontro, unicamente por meio do meu raciocínio, uma solução para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu próprio futuro. Então essa filosofia me dá calma, me dá segurança, me dá confiança, me livra do tormento da incerteza. Em comparação com tudo isso, secundária se torna a questão dos fatos materiais, ou seja, dos fenômenos espíritas. O Espiritismo é forte porque em suas bases estão fundamentos da religião, Deus, alma, penas, recompensas futuras, e porque principalmente mostra que essas penas e recompensas são consequências naturais da vida na Terra que a razão não há de contrariar. Que interesse poderia haver em se dificultar a propagação das ideias espíritas? É claro que essas ideias vão se erguer contra o abuso das pessoas orgulhosas e egoístas, mas as ideias espíritas são um penhor de ordem e tranquilidade, porque pela sua influência os homens se tornam melhores uns para com os outros, menos ávidos das coisas materiais e mais resignados dos decretos de Deus, dos decretos da providência. Por ser racional, o Espiritismo reaviva a fé no futuro. Não seria a ausência de toda crença a maior responsável pelo relaxamento dos laços de família, pela maior parte das desordens que minam a sociedade? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos e faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Assim, duas doutrinas se defrontam. Uma que nega o futuro, a materialista, e outra que vai proclamar e provar a existência desse futuro. Uma nada explica, e a outra explica tudo, e por isso mesmo se dirige à razão. Uma que é a constatação do egoísmo, e outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor ao próximo. Então, a primeira, a materialista, mostra apenas o presente e aniquila toda a esperança. E a segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. Aquele que julgue que a força do Espiritismo está nas manifestações espirituais, nessa prática, nos fenômenos, estaria fazendo uma falsa ideia a respeito da doutrina, porque a sua força está na filosofia, cujo apelo se dirige à razão e ao bom senso. A doutrina não tem nenhum segredo. Ela expõe tudo com uma linguagem clara, sem ambiguidades. Não há nada de místico, não tem alegorias suscetíveis de falsas interpretações.
O Espiritismo almeja ser por todos compreendido, porque são chegados os tempos de se fazer que os homens conheçam a verdade. Portanto, a ciência espírita, ela reúne no corpo de doutrina o que estava esparso. Ela explica com termos próprios o que era dito apenas em linguagem alegórica. Ela poda o que a superstição e a ignorância construíram, para só deixar o que é real e positivo. Mostra o que existe, coordena, mas não cria, porque suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem, portanto, ousaria se considerar bastante forte para abafar a doutrina espírita com sarcasmos ou ainda com perseguições, se a prescreverem de um lado, renascerá em outras partes, no próprio terreno de onde a tenho banido, porque ela está na natureza, e ao homem não é dado aniquilar uma potência da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus. Nenhuma escola ou ideia nova deve se impor por meio do constrangimento, seja ele material ou moral. O argumento supremo precisa ser a razão. E os bons espíritos, eles só pregam união e amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o fato das manifestações, os princípios de filosofia e de moral que decorrem dessas manifestações e a aplicação desses princípios. Daí, nós podemos caracterizar 3 classes ou graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo não passa de uma ciência experimental. Segundo, os que percebem as suas consequências morais. E terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista, científico ou moral, que se considerem os fenômenos espíritas, todos compreendem que eles constituem uma ordem inteiramente nova de ideias, e suas consequências não podem deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade. Compreendem também que essa modificação se dá exclusivamente no sentido do bem. Efeitos provocados pelo Espiritismo. Seria demais supor que a natureza humana poderia se transformar repentinamente sob o efeito das ideias espíritas. Na verdade, a ação que essas ideias exercem sobre as pessoas, ela é muito variável, ela não é idêntica, não é do mesmo grau em cada um. Mas, de qualquer forma, um dos resultados desta ação, mesmo que fraco, representaria sempre uma melhora, ou, no mínimo, dar prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implicaria a negação das ideias materialistas, que já é uma vantagem. Porém, para os que compreendem o espiritismo filosófico e nele veem outra coisa que não somente fenômenos mais ou menos curiosos, há outros efeitos mais interessantes que nós vamos relacionar. O primeiro e mais geral seria o desenvolvimento do sentimento religioso, até naquele que, sem ser materialista, olha com indiferença as questões espirituais. Ele verá com indiferença o que o leva a aceitar sem queixa nem pesar uma morte inevitável, como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza que tem do estado que lhe segue. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação diante das vicissitudes da vida. O homem não se aflige tanto com as tribulações que o acompanham. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos seus desejos e também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência. Ou seja, o suicídio fica fora de questão porque com ele sempre se perde o que se pretendia ganhar. E o terceiro efeito do espiritismo é o de estimular o homem à indulgência para com os defeitos alheios, ou seja, ideias extremamente cristãs. Vejamos agora a
moral espírita. Perguntam algumas pessoas: ensina os espíritos uma moral nova, alguma coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Não. O Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Mas perguntamos por nossa vez, questiona Kardec, antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo? Por isso, podemos dizer que a moral do Cristo é inútil? Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade da moral espírita: por que tão pouco é praticada a moral do Cristo? E por que exatamente os que com justiça lhe proclamam a sublimidade são os primeiros a lhe violar o preceito capital, que é o da caridade universal? Então, os espíritos vêm não apenas a confirmar a moral cristã, mas a nos mostrar a sua utilidade prática, porque eles tornam inteligíveis e patentes as verdades que só haviam sido ensinadas sob forma alegórica, e juntamente com a moral nos trazem a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. E com relação à propagação do Espiritismo? Por meio do Espiritismo, a humanidade vai entrar em uma nova fase, a fase do progresso moral, que é uma consequência inevitável. Então, diz Kardec, não devemos nos espantar com a rapidez com que essas ideias espíritas se propagam, porque a causa dessa celeridade reside justamente na satisfação que essas ideias trazem a todos que nela se aprofundam, porque estão associadas justamente ao bem-estar e à felicidade do homem. Então, o desenvolvimento das ideias espíritas passa por 3 períodos distintos. O primeiro, o da curiosidade, pelo fato da singularidade dos fenômenos espíritas. O segundo, do raciocínio e da filosofia. E o terceiro, da aplicação e das consequências. O período da curiosidade já passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda-se o objetivo. Mas não acontece o mesmo com aquilo que apela à razão e evoca as nossas reflexões. Uma vez iniciado esse segundo período da razão e das reflexões, o terceiro, que seria a aplicação e consequência desse raciocínio, virá inevitavelmente. Para encerrar o capítulo conclusão de O Livro dos Espíritos, Kardec deixou registrada uma mensagem ditada pelo Espírito Santo Agostinho, que nós vamos ler. Por bem largo tempo os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber sob a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os espíritos bons foram os instigadores do mal, jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos e os prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que lhes indicou para chegarem até ele. Nós gostaríamos de encerrar deixando aqui uma citação encontrada no livro Estude e Viva, ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz,
psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, que consta no capítulo 40 da referida obra, capítulo intitulado Socorro Oportuno. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade de sua própria divulgação. Queridos irmãos, muito grato a todos por sua atenção e que Jesus nos abençoe.